Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas esse vídeo é especialmente para você e vamos resolver a questão 155 do Caderno Azul do Enem 2022. E se você gostar, já que você está aqui, inscreva-se, comente o que achou, dê seu feedback. Se você vai ver até o fim, se não, deixe sua inscrição, curta e vai ajudar a gente demais, certo? Vamos ver o que essa questão quer. Fala assim: um prédio com 9 andares, 8 apartamentos de 2 quartos por andar. Já chega pipocando com as informações, então você sempre anota quando falar de números, tá certo? Bom, esse prédio ele está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por 2 algarismos, sendo que a dezena indica o andar onde se encontra o apartamento. Quantos andares são? São 9 andares. Então, a dezena vai variar entre 1 e 9, tá certo? Ou entre o 0 e o 9, caso considere o térreo, certo? E a unidade? Um algarismo de 1 a 8. O que essas informações estão nos mostrando? Vamos pegar essa informação e vamos colocar aqui no canto. Diz que os apartamentos são identificados por 2 números, que eu vou colocar 2 quadradinhos aqui para a gente ver o que ela está informando. Os 2 do mesmo tamanho, né? Parabéns. E aí, a partir dessa informação, o que a gente tem? Ele diz que o algarismo da dezena, ele representa o quê? Representa o andar onde se encontra o apartamento. E o segundo quadradinho, que é o algarismo das unidades, ele varia de 1 a 8. Por que de 1 a 8? Porque ele mostra os apartamentos que existem em cada andar. Como exemplo, só para a gente analisar, eu tenho, por exemplo, o andar 2 e o apartamento 3. 2 e 3, 23. Eu tenho o andar 2 e o apartamento 4, 2 e 4, e assim sucessivamente. Perfeito? Vamos lá então analisar o que ele quer mais. Quanto à incidência do Sol, o Sol que bate nesses quartos dos apartamentos, constatam-se as seguintes características em função de seus números de identificação. Naqueles que finalizam em 1 ou 2, que no caso que, como ele está falando que é para finalizar, então finalizar o quê? O apartamento. Perfeito. O apartamento que termina em 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da manhã. Perfeito. Naqueles que finalizam em 3, 4, 5 ou 6, finalizam, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã. Está dizendo que apenas um dos quartos, já que são 2, perfeito. E naqueles que finalizam em 7 ou 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde. Os apartamentos que terminam em 7 ou 8, não importa o andar, ele não recebe sol na parte da manhã, só na parte da tarde, e vamos ver o que ele quer mais. Uma pessoa pretende comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, ou seja, se comprou um apartamento no segundo andar, o outro também tem que ser no segundo andar, perfeito? Mas ela quer que em ambos os apartamentos comprados, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. Não importa se os 2 quartos recebem, se um recebe, só um quarto recebe. Ela fala que pelo menos um dos quartos deve receber sol. Perfeito. De quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher 2 desses apartamentos para compra nas condições desejadas? E aí, só de você observar as alternativas, de observar isso de quantas maneiras diferentes, você já vê que é uma questão de quê? De análise combinatória. Cabe a gente saber se vai ser um arranjo, se vai ser uma combinação. E como a gente vai descobrir essas informações? Se colocando na pessoa que vai comprar esses apartamentos. Essa é a melhor maneira de você analisar uma questão de análise combinatória. De modo que
eu posso pensar o seguinte: quais são as informações que ele quer? Ou quais são os critérios que ele quer para comprar o apartamento? Que um dos quartos, pelo menos um dos quartos, receba sol. E qual a outra ideia? Que deve ser de um mesmo apartamento. Então, vamos procurar, deve ser de um mesmo andar. E aí a gente vai procurar as informações. Como é que você vai se colocar no problema? Você vai citar exemplos do que pode acontecer. E aí esses exemplos eu vou fazer alguns quadradinhos aqui para você analisar o que a gente vai ter. Ó. Eu tenho aqui 4 quadradinhos que representam uma possível escolha. Primeira escolha, eu posso simplesmente pegar, ó, eu quero que seja no andar 3 e eu quero que o apartamento seja o 6. Perfeito. Se ele escolheu o terceiro andar, então o outro também deve ser terceiro andar. Só que agora eu quero o apartamento 5. Perfeito. 36, 35. Vizinhos. Só que aí eu posso chegar aqui e falar, ó, mas eu também tenho essa opção. Vou colocar os quadradinhos aqui. Eu tenho uma opção de escolher o andar número 6. Eu quero o andar 6 e eu quero o apartamento 6. Eu quero o mesmo andar, já que escolheu o andar 6, então tem que ser 6 também. Só que agora eu quero o apartamento número 1. E aí você pensa, essas duas condições estão estabelecidas? Vamos lá. Primeira condição. Um dos quartos, um dos apartamentos, e dentro dos apartamentos com os quartos, um desses quartos dos apartamentos devem receber, pelo menos um dos quartos deve receber sol. As condições estão estabelecidas aqui, ó. No primeiro e segundo pontinho, se terminar em 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, vai receber sol, ou os dois, ou somente um quarto. Perfeito. Então, está estabelecido. É no mesmo andar? É no mesmo andar, porque está 3 e 3, 6 e 6. Porém, se eu pensasse, eu quero um quarto no nono andar e no apartamento 8. Pode? Aí você pensa, uai, mas que loucura da bexiga. Ele vai para o último andar, lá na cabeça do apartamento, só que o apartamento é 8. O que acontece? No apartamento 8, só recebe sol na parte da tarde. Ele não quer na parte da tarde, ele quer na parte da manhã. Então, você percebe que existe uma condição específica. E essa condição faz com que a gente tenha que anular algumas ideias. Então, qual vai ser a anulação? Quando o quarto terminar em 7 ou 8, que ambos recebem sol apenas na parte da tarde, essas ideias não podem. Ou seja, o que não pode ocorrer é que eu escolha o apartamento que termine em 7 ou termine em 8. Então, uma condição ela é totalmente não é aceita, tá certo? E aí fica tranquilo. A outra ideia, e aí para matar a charada da análise combinatória, se é combinação ou arranjo, vamos lá. Você escolheu esta escolha aqui, 36 e 35. Perfeito, ótimos apartamentos. E se você escolhesse 35 e 36, mudou alguma coisa? Mudou diabo de nada. Se não mudou, então é o quê? A ordem não importa, então é uma combinação, certo? E lembre-se, você está combinando, você está analisando o número dos apartamentos, não é os números que estão dentro dos quadradinhos, tá certo? Tenha isso em mente. É o apartamento 36 e o 35 que você está analisando, não é 3 e 6, 3 e 5. Aí já é outro caso. Perfeito. Então, se você percebe que a ordem não importa, então isso aqui é o quê? Combinação. E na combinação, a gente tem aquela pequena fórmula específica, que é uma combinação que a gente vai escolher quais são os elementos, perfeito? E aí, qual é a diferença entre combinação e arranjo? A diferença entre combinação e arranjo é porque uma, se eu trocar os valores, o valor muda, e a outra é que não importa a mudança. Então, na forma da combinação, nós temos combinação de N elementos tomados P a P. O que significa? Uma quantidade de elementos e eu vou fazer o quê? Pequenos agrupamentos entre esses elementos. E quantas são esses agrupamentos feitos? Vamos lá. Perfeito. Então, essa combinação é
n fatorial sobre p fatorial n menos p fatorial. Esta é a fórmula da combinação. E aí que vem o ponto. Quem a gente vai combinar? Quais são os elementos que a gente vai combinar? E aí vamos lá. Eu quero combinar quem? Eu quero combinar... Quais são as possibilidades das minhas combinações? Eu posso escolher 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, 1 e 7. Eu posso escolher 1 e 7? Cuidado. Por quê? Porque as opções de terminar em 7 e terminar em 8, elas não poderão ser aceitas. Se elas não poderão ser aceitas, o que acontece? E lembre-se, essa opção é interessante, apesar que para resolver você não precisa ter esse raciocínio. Mas observe, qual foi a outra condição? Que eles tenham de ser no mesmo andar. Então, esse primeiro valor não vai mudar. O que vai mudar? O que nos interessa na nossa variação são os apartamentos, o 6 e 5, o 6 e 1. E aí, é essa variação que vai mudar. São essas as combinações possíveis que vai mudar. Porque para a primeira casinha, que é o andar, a única condição que ele estabelece é que seja no mesmo andar. Não importa se é o último andar, se é o primeiro, se é debaixo do chão. Não importa. Ele diz que tem de ser igual. Perfeito. Então, as únicas variações que a gente tem e são as combinações que a gente precisa estabelecer é as combinações dos últimos apartamentos. Quais são esses últimos valores? Os valores das unidades que a gente tem que analisar. E aí, a gente vai ter uma combinação de quantos elementos? Quais são os apartamentos que eu posso utilizar? Eu posso utilizar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Acabou? Acabou. Por quê? Porque quando os apartamentos terminam em 7 ou 8, não recebe sol na parte da manhã. Então isso aí, joga fora, não importa. Então a gente sobrou quantas possibilidades? 6 possibilidades. E quais são as nossas combinações? A gente quer achar quantos apartamentos? 2 apartamentos. Então é uma combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. E aí a gente vai ter a nossa formulazinha. N é quem? São as possibilidades totais. 6 fatorial. P fatorial, que é 2. N, 6 menos 2 fatorial. E aqui a gente acha o quê? A gente acha a quantidade de possibilidades estabelecidas para o quê? Para ele escolher esse apartamento. Porém, atenção, essas possibilidades satisfazem todos os andares? Tem certeza? E aí que entra o último pulo do gato, que você percebe que você não precisava utilizar no começo, que é a presença desse 9 em todas as alternativas. Por quê? Porque essa combinação faz com que a gente fixe um andar estabelecido. Observe que aqui é uma combinação de 6 elementos 2 a 2 para um andar. Que aqui, perceba que aqui, por isso que eu fixei. Essa fixação faz com que a gente preserve um andar. Porém, essa combinação serve para o primeiro andar, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, até o nono andar. Então, por isso que a nossa resposta final é essa mesma combinação de 6 elementos 2 a 2, só que é 9 vezes, e aí toda a bagunça que tem. 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial, e aí a gente tem como resultado a letra B de beleza. E aí, eu não pensei em outra referência. E aí, a gente tem essa ideia estabelecida, perfeito? Se você gostou e compreendeu, siga nossa página, compartilhe e toda aquela balela que eu falei no começo. Até a próxima e tchau!